Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu vou responder algumas perguntas de vocês. Percebi que tinha muita gente nova aqui no canal, graças a Deus ele tá crescendo muito rápido. Então eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, eu posto muito por lá, sempre interajo com vocês. Deixei a caixinha lá no Insta, porque eu recebia muitas perguntas, muito frequentes, sempre as mesmas coisas, então eu resolvi gravar esse vídeo. Então, primeiramente, eu vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Liara Aurelia Lacerda, eu tenho 18 anos de idade, no terceiro ano do ensino médio. Nossa, mas você tem 18 anos, tá no terceiro ano do ensino médio? Então, eu vou responder isso pra vocês hoje, vou explicar toda a minha trajetória nos estudos, porque não foi uma trajetória, tipo, uniforme. Eu já passei por muita coisa que eu acho que vocês nem imaginam em relação a estudos. Mas, bom, basicamente eu estudei até o 8º ano do ensino médio, uma escola particular daqui da minha cidade. E nessa escola eu nunca fui, tipo, não sei explicar, eu nunca fui amiga, assim, das pessoas, sempre fui mais excluída e tal. E no 8º ano do ensino médio, ocorreu um episódio que mexeu muito com o meu psicológico. Eu sofri umas situações de bullying, eu era um pouco excluída, sempre fui, mas no 8º ano começou a mexer muito com o meu psicológico, a ponto de eu não querer mais ir pra escola. Eu não queria fazer prova, eu não ia pra escola, faltava muito. E acabou que no 8º ano eu repeti de ano. Não quero entrar em detalhes sobre as situações que ocorreram, mas sim, pode ter certeza que não era uma coisa boba. E daí eu sentei, conversei com a minha família, eu disse que eu não tava me sentindo mais confortável lá naquela escola, tanto por parte dos alunos quanto por parte da coordenação da escola. Eles eram muito tóxicos, assim, eu não quero nem falar sobre. E eu mudei de escola. Então, eu fui fazer o 8º ano de novo, só que em uma escola diferente. E já nessa escola eu conhecia algumas pessoas, era amiga de algumas pessoas, então foi super confortável, me adaptei muito. E eu gostei bastante da escola, era uma escola super boa, assim, também particular, no período da manhã. Então eu fiz o 8º, o 9º ano e o comecinho do 1º ano nessa escola. Eu comecei a ir muito bem nas provas, porque quando você tá numa escola, em um ambiente que você gosta... Gente, quando eu falo confortável, não quer dizer tipo escola pública ou particular, quer dizer mais em relação aos seus amigos e companheiros de sala mesmo. Que é bom, que é confortável, que você tem amigos, é muito melhor de você estudar. Então, se você passa por uma situação parecida com a minha, eu recomendo que converse com a sua família e tente mudar de escola. E daí, no comecinho do 1º ano, o meu namorado, que eu namoro até hoje, ele começou a trabalhar. E eu fiquei muito tipo, nossa, eu quero trabalhar, cara, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter minhas responsabilidades. Eu fiquei muito, sei lá, animada pra trabalhar. E na época eu estudava de manhã. Eu chegava da escola, gente, eu só dormia. Não fazia mais nada, dormia o dia inteiro. E começou a fazer muito mal pra mim. Eu comecei a entrar em depressão. E assim que eu percebi que eu tava ficando muito mal, eu sentei pra conversar com minha mãe e com meus avós, porque nós temos um escritório de contabilidade dos meus avós. Pra vocês terem ideia, minha mãe começou a trabalhar lá com 15 anos, então é muito, muito antigo. E na época eu falei, por que não, né, ir lá, pelo menos pra ajudar, começar assim. Nunca me interessei por contabilidade, mas era uma maneira de ocupar minha cabeça e mudar um pouco a minha rotina. Eu senti que eu nunca rendia estudando de manhã, eu não consigo de verdade. E eu só fui perceber isso quando eu mudei de escola, quando eu comecei a estudar à noite. Então, conversei aqui com a minha família, eles aceitaram, apoiaram super, eu comecei a trabalhar. E eu comecei. Até que, na época, a minha vizinha trabalhava com a gente e eu comecei ajudando ela, tipo, ajudando nas coisas que ela fazia, dando um apoio, eu não, tipo, fazia as coisas 100% sozinha. E na época, depois de uns 3 meses que eu tava lá ajudando, ela engravidou. E quando você engravida, você tem a licença maternidade,
e ela teve que ficar os 6 meses sem ir pra lá. Ou seja, eu tive que fazer o serviço dela inteiro sozinha. Foi super tranquilo, eu consegui fazer tudo e tal. Quando deu 6 meses, ela teve que sair do escritório, então eu continuei, né? E estou lá até hoje, desde o primeiro ano do ensino médio. Então, minha rotina era basicamente, eu ia trabalhar umas 8h30, 9 horas, e saía às 4h30, 4 horas. Aí eu chegava em casa, ficava até às 6 horas descansando, ou se eu tinha alguma prova, eu estudava para essa prova. E 6h30 eu ia pra escola. Minha aula começava às 7 e acabava às 10h40. Foi basicamente isso. Eu nunca fui 100% boa na escola desde o começo. Nunca, nunca, nunca. Vocês podem ter certeza que dá tempo sim de mudar. Nunca é tarde pra mudar. Eu achava que, nossa, tô entrando no ensino médio agora, não tem como eu mudar. Só que eu consegui mudar. Então, eu trabalho em um escritório de contabilidade. Esse escritório é familiar, são dos meus avós. E é super tranquilo, assim, de conciliar, porque por ser familiar, eu consigo conversar com minha avó, que é a dona, né? Falo, vó, hoje eu tenho uma prova, eu preciso estudar. Então, eu reconheço super que isso é um privilégio. Eu sei que são poucos os trabalhos que você consegue estudar, né, lá. Então, por isso que eu consigo conciliar. Eu acho que se não fosse assim, seria um pouco mais difícil. E eu reconheço super esse privilégio, tá, gente? Eu só tô contando pra vocês a minha trajetória mesmo. E a segunda pergunta que eu mais recebo é: o que você quer fazer na faculdade? Qual curso você quer cursar? Atualmente eu quero fazer medicina. E eu vim explicar pra vocês o porquê de eu não falar muito sobre isso. Primeiro, que não é uma coisa certa. Medicina sempre foi uma opção, tipo, sempre tava no topo das opções que eu queria, mas sempre foi muito bloqueado pra mim, tipo, nossa, como que eu vou passar em medicina, né? Agora eu percebi que eu quero isso, atualmente eu quero isso, mas o que acontece? É um assunto, sim, que me dá muita ansiedade, é um assunto também que me deixa muito indecisa. Então, por isso que eu não falo muito, mas como eu tô no terceiro ano, eu preciso decidir isso logo. E eu acho que é super errado você, com 16, 17 anos, ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, qual profissão você vai exercer pro resto da sua vida. Eu não acho que isso é certo, eu acho que cada pessoa é de um jeito. Por isso que eu quero fazer medicina, mas eu sou muito aberta a qualquer outro curso, se eu encontrar outro curso que eu goste. Vocês podem ter certeza que eu vou mudar de opinião. Então é por isso que eu não falo muito, mas atualmente eu quero fazer medicina. Pode ser que eu mude de opinião, mas agora eu quero fazer medicina. E eu quero fazer uma faculdade pública, obviamente. Não tenho condição financeira para pagar uma faculdade privada, mas é isso. Outra pergunta também que eu recebo muito é como eu faço para ter motivação, como eu faço para ter tanto foco. E assim, gente, ultimamente eu tô com o meu psicológico muito bem estruturado. É muito difícil vocês me verem surtar. É muito difícil eu surtar em relação a isso. Acho que uma vez por mês, assim, eu dou uma surtada. Mas ultimamente meu psicológico, ele tá muito bom. Eu não sei explicar o porquê. Acho que é porque eu tô com muita força de vontade, eu tô com muita vontade de passar, tô com muita vontade de aprender, muita vontade de crescer, sabe? De passar por isso logo. Então eu faço tudo com muita força de vontade e muita motivação mesmo. Acho que vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa que me cobro. Mas o que eu quero falar pra vocês é que assim, se cobrar em excesso não faz bem. Não faz bem pra ninguém. Mas eu acho que a gente tem que se cobrar o necessário, sabe? Eu me cobro, mas eu me cobro pouco e o necessário. Como eu faço para ter muita motivação, eu me motivo. Eu tiro força de vontade em mim mesma, eu me elogio, eu me apoio, eu me dou forças. Eu sei que é muito bom receber uma motivação e o apoio de uma pessoa que a gente gosta, dos nossos amigos, da nossa família, do nosso namorado, se você tem um namorado. Mas não é todo dia que a gente vai ter eles aqui do nosso lado nos apoiando, né, e nos mandando força. Então a gente precisa do nosso próprio apoio. Então você se cuidar e você se ter a si mesmo, não sei se vocês vão entender, é muito mais importante. Então ter o seu psicológico em dia,
sempre bem com você mesmo. Eu acho que é o fato mais importante, é o fator mais importante para você conseguir bem nos estudos, sabe? Então, se você não tem o seu psicológico bem, eu aconselho você ir num psicólogo, num psiquiatra. Depende da sua situação. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre saúde mental, mas é muito importante que você tenha sua saúde mental em dia e você esteja bem com você mesmo para você conseguir fazer as coisas por você e para você. Se cuide antes de cuidar de outra coisa. Eu me dou o final de semana basicamente inteiro, assim, de descanso, porque a minha semana ela já é muito corrida. Então, se eu não descanso, eu surto, piro o cabeção e fico louca. Então, eu tiro 2 dias pra descansar. O sábado, eu geralmente faço exercício, porque é muito necessário. Outra coisa também que eu faço é não procrastinar muito. Antigamente eu procrastinava demais. E o que eu fiz pra parar de procrastinar, né? Eu não tenho muito tempo, assim, de estudo. Ó, pra quem perguntar quantas horas você estuda por dia, etc. Eu estudo das 4 até as 10 e pouco da noite. Gente, eu estudo esse horário somente agora nas férias, tá? Mas quando minhas aulas voltarem, eu vou acompanhar o ritmo da minha escola e estudar na escola mesmo. Pra algumas pessoas pode parecer muito, mas pra mim eu acho que não é o suficiente, assim, entre aspas, tá? Não é o suficiente porque eu quero e porque eu busco. Enfim, vai de pessoa, né? E como é um período meio curto, eu faço um intervalo de, tipo, nem seja 30 minutos, mas um intervalo de 15 a 30 minutos. Principalmente agora que a gente tá estudando em casa, é muito mais fácil da gente se distrair e procrastinar. Mas eu acho que você tem que ter em mente a sua rotina muito certinha. Eu também parei de procrastinar quando estudar virou um hábito pra mim. E a partir do momento que estudar virou um hábito pra mim, que eu comecei a fazer isso todos os dias, num horário definido, eu parei de procrastinar simplesmente e comecei a ter mais motivação, porque eu precisava fazer aquilo naquele dia e cumprir todas as metas que eu tinha. Então, todo dia eu tenho uma meta, nem que seja, tipo, terminar a matéria de biologia, fazer tal assunto de matemática. É muito mais fácil de me dar motivação para estudar. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal um pouco mais detalhado sobre isso, sobre alguns erros que muitas pessoas cometem, vestibulandos cometem. Eu vou tentar gravar ele logo para postar para vocês, porque eu acredito que muitas pessoas cometem erros assim, básicos, mas que fazem muita diferença. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para receber esse conteúdo, eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Outra pergunta também que eu recebo é qual o seu método de estudos? Então, eu não tenho muito bem um método de estudo certo. Eu faço resumo, mas eu também faço muito exercício. Eu acho que o exercício é o principal método que você tem que ter, sabe? Principalmente se você é vestibulando. Cada vestibular geralmente é de um jeito. Então, eu estudo pro vestibular daqui da minha região, que é a Unicamp, e pro Enem também. Então, pega o seu vestibular, o vestibular que você quer prestar, procura no Google os assuntos que mais caem. Ano passado, no segundo ano, eu fiz o Enem e a Unicamp, e eu fui muito melhor na Unicamp do que no Enem. Foi, tipo, um choque pra mim, porque eu jamais imaginaria que eu fosse bem no vestibular da Unicamp. Você só vai entender quando você for prestar e quando você for praticar. Então, fazer exercícios, fazer simulados anteriores daquele ano é muito importante. Falei, não falei nada, né? Mas, assim, eu faço anotação da aula. Quando eu tô tendo aula na escola, eu faço anotação do meu fichário, inclusive tem um tour pelo meu fichário aqui no canal. Quando eu tava tendo aula, eu tava fazendo anotação em sala, mas agora eu estou de férias das aulas online. Não sei até quando vai, aí eles ainda não falaram. Mas agora que eu tô de férias, eu tô estudando pela plataforma do Ferreto. Lá na plataforma, eles têm um próprio cronograma deles e eu sigo esse cronograma normalmente. Porém, eu achei muito mais prático eu fazer as anotações das videoaulas no meu iPad, mas assim, eu faria no papel se eu não tivesse o iPad. Eu tô fazendo só aqui porque eu comprei ele e eu preciso usar, né, gente? Então eu estudo todas as matérias até quinta. É muito difícil
eu terminar até quinta, mas eu tento terminar tudo até quinta-feira para na sexta-feira eu revisar todos os assuntos que eu tive naquela semana. E como que eu faço para revisar? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, porque eu acho que também é a dúvida de muitas pessoas, tipo, como revisar. Eu tenho esse caderninho que ele é pequenininho assim, e eu divido por semana. Então essa aqui é a semana 1, eu anoto tudo das matérias que eu tive. Vou mostrar ele melhor pra vocês em outro vídeo, mas eu não faço um resumo aqui daquela matéria. Eu só pego o que o professor passou, os principais assuntos, as principais partes daquela matéria, e eu anoto aqui. Porque por isso que ele é um caderninho pequeno, ele não é pra ser, tipo, não é pra escrever muita coisa aqui. Eu também faço exercícios na sexta, e se eu não consigo terminar tudo na sexta-feira, eu faço no sábado. E eu também uso o Memorex para estudar e para revisar. Eu deixo ele assim do lado quando eu tô revisando, porque daí eu consigo ver se tem uma informação a mais. O jeito que o Memorex explicou tá um pouco mais fácil de eu entender. Então é basicamente assim que eu reviso, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado e mostrando, né, o meu dia a dia na sexta-feira, né, geralmente que é quando eu reviso, para vocês entenderem um pouco melhor sobre. O correto é você revisar toda semana o assunto que você teve. E uma semana depois, ou seja, na próxima sexta, eu tento sempre pegar esse caderninho, né, já tá tudo aqui, e revisar os assuntos e, se sobrar tempo também, fazer mais exercícios. Enfim, gente, então esse vídeo foi mais para responder as principais perguntas e que as que eu recebo praticamente todo dia. E se vocês tiverem outras perguntas, aqui no Instagram tem outras, eu posso fazer uma parte 2, para vocês ficarem mais perto de mim, mais próximos, para vocês me conhecerem melhor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a minha trajetória nos estudos, um pouco sobre o meu trabalho. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, comenta, é muito, muito importante que vocês me ajudem. Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, comenta também algumas perguntas. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.